presença, muito obrigada. Esses eventos que nós fazemos todos os anos são muito importantes para a gente. É um marco, a cada ano a gente consegue conquistar lugares maiores. E esse ano, graças a Deus e graças ao Walter, ele abriu as portas para a gente esse ano. Então, nós podemos trazer um pouco da nossa arte para cá. E é isso, Walter. Muito obrigada mesmo pela confiança. Eu queria agradecer, eu não vou mexer, eu estou com medo do microfone, mas eu queria muito agradecer a todas as minhas alunas que estão aqui atrás. Porque sem a presença delas, sem a responsabilidade delas, sem a crença delas em mim, nada disso seria possível. Elas acreditam em mim todos os dias no meu trabalho e me disputam e colocam sempre